Olá, tudo bem? Meu nome é Jonas, aqui do canal Jonas Matemático. Nesse vídeo, nós vamos tratar do assunto os números racionais e as dízimas periódicas. Então, o objeto de estudos nossos agora é as dízimas, porque ela faz parte dos números racionais, né? A dízima, quando a gente fala em números racionais, fala em dízima periódica, a gente tem que lembrar que nós estamos discutindo os números racionais. Mas quem ainda não lembra, quem esqueceu ou não lembra, quem é os números racionais? Tá? Os números racionais são todos aqueles números que dá para escrever de forma de fração, ou seja, de A sobre B, com A e B, número inteiro, e o B é diferente de zero. Então, isso é um número racional, tá? É um conceito bem simples do que é número racional. Mas quem ainda não ficou claro isso, não entendeu ainda quem é os números racionais, simples, eu vou colocar aqui no card, no canto superior direito aqui, um link para vocês clicar nele e voltar para um vídeo meu explicando quem são os números racionais. E aí vocês assistem esse vídeo, que vai ficar bem mais simples vocês entenderem aqui a dízima periódica. Tá bom? Agora vamos, continuando. Tudo bem. O que nós podemos observar na dízima periódica? Podemos observar que toda dízima periódica é um número racional, pois pode ser escrito de forma de fração, o que a gente já acabou de discutir. Por sua vez, essa fração é chamada de fração geratriz, pois dá origem à dízima periódica. Então, gente, é importante aqui observar que a fração gerada gerada ou que gera uma dízima periódica, ela chama de fração geratriz. Não se esqueça, essa fração é um número racional, tá? Quando a gente olha para uma fração, é um número só, e esse número é um número racional. Vamos dar alguns exemplos? Vamos lá. Nós temos essa fração aqui, lembrando que é um número racional. Esse número racional, 3/9, essa fração, a gente chama ela, classifica ela como fração geratriz. Por que fração geratriz? Porque ela gera ou é gerado do seguinte número racional aqui, ó, que é essa dízima periódica, que é 0,6666, que nós podemos escrever de duas formas, né? Ou dessa forma aqui que está do lado esquerdo, ou essa aqui dessa forma que está do lado direito desse igual aqui. Tá? Então, a gente pode escrever ou de uma maneira ou do outro. Tá? Lembrando que o número que se repete, a gente chama de período. Então, essa segunda forma aqui, ó, à direita desse igual, a gente pega o período e coloca um risquinho em cima. Para quê? Para ficar uma escrita assim, mais simples, mais sucinta, tá bom? Então, aqui eu apresentei para vocês o que é uma dízima periódica e também o que é uma fração geratriz. Vamos olhar outro exemplo? Tem outra fração geratriz aqui, ó. Lembrando que essa fração é um número racional, nunca pode tirar isso de mente. Que é gerada de um outro número que a gente chama de dízima periódica, que é essa dízima aqui, ó, 0,75, até onde? Até o infinito. E esse 75 é o nosso período. Não pode esquecer que o número que repete é o nosso período, tá? E observa que aquele período lá de cima, ele tem uma casa decimal. Esse período aqui tem duas casas decimal. Vamos lá? Aqui outra fração geratriz, porque ela gera ou é gerado da seguinte dízima periódica. Tá? Mas nessa dízima periódica, quem é o período? O período é o 4. Então, aqui, ó, a gente coloca o risquinho em cima do 4. Essa parte que não é período, a gente chama de parte não periódica, tá? Depois da vírgula, não periódica. Então, a parte não periódica aqui é 25 e a parte periódica é o 4. É muito importante também a gente verificar essa nomenclatura. Aprender essa nomenclatura
para nós discutirmos assuntos posteriores. Aqui temos outra fração geratriz, que ela é gerada ou gera essa dízima periódica aqui, que é o 0,25555. Quem é a parte não periódica? A parte não periódica é o 2. Quem é a parte periódica? A parte periódica é o 5. Então, aqui nós tivemos uma noção do que é uma dízima periódica, né? E de uma fração geratriz. Agora, a gente tem que observar que a dízima periódica ela pode ser classificada em duas partes, em simples ou composta. Então, eu tenho algumas dízima periódica que a gente chama de simples e outra dízima periódica que a gente chama de composta. Mas a partir do quê? A partir daquelas observações que eu acabei de explicar para vocês. Tanto que, para ficar mais simples para vocês, eu peguei os mesmos números aí, peguei as mesmas frações e as mesmas dízimas periódicas para vocês perceberem a diferença entre uma e outras. E eu coloquei aqui propositalmente, do lado esquerdo, alguma dízima periódica e do lado direito outra dízima periódica, tá? Mas tudo bem, vamos lá então classificar elas. Então, a dízima periódica simples, um período, ou seja, a parte que se repete, aparece logo depois da vírgula. Então, quando que uma dízima periódica ela é simples? Ela é simples quando a parte periódica, ou seja, o número que se repete, já está depois da vírgula. Por exemplo, 0,66666. Ela é simples de achar. Por isso que eu chamo de simples. Ela é simplesinha de achar. O período já está ali, está na cara, tá? Depois da vírgula já. Então, essas dízimas, quando acontece isso, o 0,666, o 0,75757575, a gente chama de dízima periódica simples. Tá? Agora, já a dízima periódica composta já é bem diferente. O período composto, após a vírgula, há uma parte não periódica e depois a parte periódica. Então, na composta já é diferente. Primeiro eu tenho uma parte que não é o período e depois que eu venho o período. A vírgula, uma parte que não é período e depois vem a parte periódica. Que nessa maneira de escrever fica mais claro, né? Aqui nós temos o 25 é a parte não periódica, o 4 é periódica. Vamos lá. A parte periódica ela pode ter vários algarismos, tá? Ela pode ter um algarismo, pode ter 2, 3, e isso é importante a gente observar também. Aqui, 0,255 é uma dízima periódica, não é? É uma dízima periódica. Mas o período ele já está depois da vírgula? Não, ele não está depois da vírgula. Nós temos uma parte não periódica, que aqui no caso é o 2, e o 5 que é a parte periódica. Então, é simples, né? Para separar os números racionais, as dízimas periódicas simples e a dízima periódica composta, basta eu olhar aí a parte não periódica, né? Se ela tiver, depois da vírgula, uma parte não periódica, ela é composta. Se depois da vírgula já aparecer a dízima periódica, ela é simples. Então, era isso que eu queria falar sobre as dízimas periódicas. Tá? Eu vou, no próximo vídeo agora, o que eu vou fazer? Vou ensinar como a gente acha, a partir de uma fração geratriz, como que a gente acha será uma dízima periódica. Para esse vídeo não ficar muito comprido, vai ser esse assunto de outro vídeo posterior, que também eu vou colocar o link aqui em cima do lado direito superior aqui. Vocês clicam nele e vai lá para vocês saber como que, a partir, por exemplo, dos 6 nonos aqui, como que eu vou fazer para achar essa
essa dízima periódica. Como que eu faço para achar isso? Isso tem um jeito de fazer isso, tá? Na verdade, eu vou ensinar duas maneiras diferentes. Então, eu acho muito legal, se vocês querem aprender a fazer isso, clica no card ali em cima e entra. Vou deixar os dois. Por quê? Tem duas maneiras de fazer cada uma delas, tá? Duas maneiras que eu vou ensinar para calcular as dízima periódica simples e duas maneiras para dízima periódica composta. E vou fazer um vídeo para cada um deles, tá bom? Que eu vou deixar aqui no card, é só vocês clicar e ir para. Espero ter ajudado vocês, tirar algumas dúvidas e vamos aí ao próximo vídeo. Vamos ver que tem muita coisa boa pela frente aí.